Olá, turminha. Nossa aula de hoje é sobre hormônios vegetais. Um assunto muito interessante, muito importante, que nos explica, por exemplo, por que uma planta, se receber luz só de um lado, acaba crescendo só em direção àquela fonte de luz. Explica para a gente também, né, o mecanismo em que se baseia a utilização de herbicidas. Explica para a gente também, né, por que existem os chamados frutos da época, por que em determinadas épocas do ano, né, determinados frutos são mais baratos. Obviamente é pela oferta. Tá? Então, né, os hormônios vegetais, né, nos fazem entender alguns dos fenômenos relacionados à vida do vegetal que implica no nosso cotidiano, que implica na nossa vida, principalmente em relação à alimentação, certo? Então, hormônios vegetais ou fito-hormônios é o tema da nossa aula de hoje. Bom, a gente sabe que nos animais as funções são reguladas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Então a gente não pode esquecer que o que nós chamamos de sistema endócrino, não é? São os hormônios que ajudam a controlar grande parte das funções no nosso corpo. Tá? Bom, os vegetais obviamente não têm um sistema nervoso. Então toda atividade nos vegetais, ou quase todas, né, são reguladas pela ação de hormônios, os hormônios vegetais. Então os vegetais também têm o seu sistema endócrino. Tá? Então a gente vai tratar desses hormônios. Na realidade, são grupos de hormônios. Existem vários deles, e a gente vai começar com talvez o que seja o grupo mais importante, tá? Que nós chamamos de auxinas. Então, não se esqueçam que não é um único hormônio. Tá? A gente está falando de um grupo de hormônios, genericamente denominados de auxinas, tá? E o principal desses hormônios é o AIA, ácido indolil ou indol acético. Tá? Então, é muito comum encontrar em questões de vestibular, né, o termo AIA. Tá? Então, é praticamente sinônimo de auxina. Ok? Bom, então, as auxinas, elas desempenham várias funções, né, nos vegetais. Então, elas regulam várias atividades. E está relacionado principalmente ao crescimento. Então, as auxinas, elas promovem um crescimento um pouco diferente. Tá? Enquanto que um grupo de hormônios, que a gente chama de citocininas, promove as divisões celulares, tá? As auxinas fazem a célula crescer. Então, a célula aumenta de tamanho, a gente chama de alongamento celular. Então, as auxinas promovem o crescimento por alongamento celular. Mas como é que é isso? Bom, a gente não pode esquecer que a célula vegetal quase que o tempo todo está mais concentrada que o seu meio externo. Então, ela tende a absorver água o tempo todo por osmose. Por que isso não acontece? Por causa da parede celular. A parede celular, que é rígida, ela coloca um limite para a entrada de água. Então, a célula vegetal está sempre mais concentrada que o seu meio, né? Um meio externo, tá? Mas essa água parou de entrar. Quem botou um limite ali foi a rigidez da parede celular. Então, é aí que entra a auxina. Ela flexibiliza a parede celulósica. Ao flexibilizar a parede celulósica, permite que a água entre, porque essa parede cede, né? Então, consequentemente, ao aumento do volume da célula. Essa célula estica, ela alonga. Pensa você tentando, né, colocar dentro de uma garrafa. A parede rígida da garrafa não deixa o ar entrar, tá? Obviamente ela é uma parede de restrição. Agora, se você tentar a mesma coisa num balão de aniversário, você vai ter sucesso. E por quê? Bom, né, a parede do balão é flexível, ela é maleável, ela cede. Então, é isso que acontece, né, com a parede celular da célula vegetal, né, sob a ação da auxina. Ela fica flexível, ela que era rígida, né, fica reflexível, né, permite a entrada de água e, consequentemente, né, aumenta o seu volume. Então dá para a gente ver no desenho aqui, ó, uma região de crescimento, né, o ápice do caule, uma região de crescimento, né, no vegetal. Olha, a gente tem aqui o tecido meristemático. São células tronco que se multiplicam e se diferenciam. Então, essa multiplicação por mitose depende de um outro hormônio que não é a auxina. A gente vai ver daqui a pouco, a gente chama de citocininas.
Mas à medida que essas células, né, vão se multiplicando, né, no processo de diferenciação, as auxinas já agem e, olha, dá para perceber o aumento no tamanho das células, o alongamento celular, tá certo? Bom, uma coisa muito importante sobre a auxina, né, ou sobre as auxinas, tá? É que elas atuam em várias estruturas do vegetal e promovendo o crescimento. Tá? Só que a quantidade de auxina que é ideal para uma estrutura crescer pode não ser suficiente, né, para uma outra estrutura ou, inclusive, inibir o seu crescimento. Então, aqui a gente vai tratar de três estruturas básicas que sofrem a ação das auxinas. Mas dá para perceber no gráfico, né, que para a raiz crescer, existe uma taxa ideal, uma taxa ótima de auxina. Mas essa quantidade de auxina, essa taxa de auxina que é ideal para a raiz crescer, não estimula as gemas laterais. Então, a gente não pode esquecer que as gemas laterais se constituem uma estrutura muito importante da planta. São aquelas estruturas, né, que estão ali, né, na folha, né, aquelas estruturinhas no caule, que estão colocadas lateralmente, como o nome sugere. Tá? E se essas gemas laterais se desenvolverem, elas podem produzir, podem gerar folhas, podem gerar ramos ou flores, que consequentemente vão formar frutos. Tá? E essas gemas laterais sofrem interferência da auxina. Tá? Só que a quantidade, né, de auxina ideal para a raiz crescer não estimula as gemas laterais. Então ela tem uma quantidade própria, né, uma quantidade ideal, uma taxa ideal, tá? Mas que inibe o crescimento da raiz. Então, a quantidade de auxina que é ideal para o desenvolvimento das gemas laterais tem efeito inibitório sobre o crescimento da raiz. E o caule também sofre a ação da auxina. Tá? Só que a taxa de auxina ideal para o caule crescer é uma taxa muito maior que as outras estruturas. Então, a taxa ideal de auxina para o caule crescer, olha, tá? Inclusive inibe o crescimento das gemas laterais e da raiz. Então, é muito importante analisar esse gráfico e o conceito que parte dele, porque várias atividades referentes à auxina que a gente vai ver agora dependem desse gráfico, certo? Tá? Então, não se esqueçam, né? A taxa ideal de auxina para uma estrutura crescer pode ser insuficiente para outra estrutura ou pode, inclusive, inibi-la, ok? Bom, vamos começar, né, falando sobre o fototropismo. E o que é o fototropismo? O fototropismo, né, é a reação que a planta tem quando é iluminada unilateralmente. Se a planta recebe luz, né, de manhã de um lado e à tarde do outro, ela vai ter um crescimento homogêneo. Mas se ela recebe luz de um lado o tempo todo, ela vai tender a crescer, tá, em direção àquela fonte de luz. Então, é isso que a gente chama de fototropismo. É o crescimento da planta, né, em resposta a uma iluminação unilateral contínua. Então, tem a ver com a auxina e tem a ver também com o nosso gráfico. Então, dê só uma olhadinha aqui. Tá? Então, imagine essa estrutura aqui, um coleóptilo, né? Um filhotinho de gramínea. Essa experiência, inclusive, né, ela foi feita pelo Darwin. Né? Quem destrinchou esse assunto para a gente foi o Darwin. Tá? Então, lá no século XIX ainda. Tá? Bom, mas o que acontece? Primeiro, a gente tem que falar sobre um assunto importante. A auxina, ela é produzida, né, em várias regiões das plantas, principalmente em regiões onde tem tecido meristemático. Tá? Onde tem tecido de crescimento, são as principais fontes, né, de auxinas. Então, você tem o ápice do caule, você tem as gemas laterais, você tem as folhas, você tem o ápice da raiz, tá? E há um deslocamento de onde se produz para onde tem menos. A gente fala de deslocamento polarizado, certo? Bom, a principal fonte, né, de auxina na planta é o ápice do caule. Então, essa auxina é produzida aqui no ápice e ela escorre ao longo do caule, né, induzindo, estimulando o crescimento das outras estruturas, certo? Bom, só que a auxina é fotofóbica. O que quer dizer isso, professor? Ela tem medo da luz, digamos assim, tá? Então, quando ela entra em contato com a luz, ela tem capacidade de migrar para o lado escuro.
Tá? Então, em reações mediadas pelas vitaminas do complexo B, a auxina foge da luz. Então, essa plantinha que está sendo iluminada de um lado, a auxina está fugindo do lado iluminado e está se concentrando na face escura. Tá? Vamos falar inicialmente do caule. Tá? Mas se a raiz também tiver sob a ação da luz, sofreu esse efeito, né? Ela também vai ter um comportamento diferenciado. Certo? Bom, então o que acontece aqui? É o que eu disse para vocês anteriormente. Se a distribuição da auxina for homogênea ao longo do dia, o crescimento vai ser normal, vertical. Tá? Mas se essa planta recebe luz só de um lado, as auxinas vão se concentrar o tempo todo na face escura. Então, vai ter menos auxinas na face iluminada. Então, imagina que na face escura você tem uma concentração muito alta de auxina. Se a gente der uma olhada no nosso gráfico aqui, olha, uma concentração muito alta de auxinas favorece o desenvolvimento do caule, o crescimento do caule, tá certo? Mas inibe o crescimento da raiz. Então, guarda essa informação. Então, essa maior quantidade de auxina na face escura vai estimular o alongamento das células desse lado. Na face iluminada, com menor quantidade de auxinas, as células não vão se alongar. Então, alonga do lado escuro, não alonga do lado claro. Esse caule vai crescer torto. Ó, estica desse lado, alonga desse lado, mas não aqui. Então, esse caule cresce torto em direção à luz. Então, é por isso, não tem fantasminha, não tem nada de excepcional, nenhum fenômeno sobrenatural, quando a gente vê, né, uma planta nessas condições crescer em direção à luz. Então, é o efeito da auxina, né, esse efeito diferenciado, obedecendo ao nosso gráfico. Tá certo? Bom, então, a raiz. Com a raiz é o contrário. A quantidade de auxinas que é ideal para a raiz crescer é uma quantidade pequena. A quantidade de auxinas que faz o caule crescer, ou seja, a quantidade que está acumulada na face escura, inibe o crescimento da raiz. Então, se essa raiz está recebendo luz, tá, do lado escuro você tem uma concentração alta demais de auxina, que vai inibir o alongamento celular. Então, a raiz só vai crescer na face iluminada, onde a quantidade é menor e alonga as células. Então, alonga as células na face iluminada e não alonga na face escura. Então, a raiz também vai crescer torta, tá? Só que no sentido contrário à luz, fugindo da luz. Certo? Então, é por isso que se você vê uma raiz que momentaneamente ela apareceu, né, o solo saiu dali, desbarrancou, né, e dali a pouco ela penetra no solo de novo, porque a tendência da raiz é penetrar no solo. Ela busca sempre o solo, tá? É lá que ela vai encontrar água, é lá que ela vai encontrar minerais e é lá que ela vai encontrar fixação, tá certo? Então, enquanto que o caule, né, cresce a favor da luz, no sentido da luz, a raiz cresce fugindo da luz. Então, isso tem nome. Tá? A gente chama de fototropismo positivo no caule, né, porque cresce a favor do estímulo, né, fototropismo positivo, tá, no sentido da luz. A raiz que foge da luz, a gente diz que ela, né, manifesta o fototropismo negativo, certo? Bom, não é só isso não. O fototropismo não é a única manifestação da auxina relacionada ao gráfico. Nós temos também o geotropismo ou gravitotropismo, que é a resposta de uma planta, né, que foi acidentalmente deixada na posição horizontal, tá, ou até intencionalmente, e ela volta a crescer, né, verticalmente, volta a crescer para cima. Então aqui a gente tem a ação da auxina, mas sofrendo interferência da gravidade. Então vejamos aqui ó, o caule e a raiz, né, olha, a ação da gravidade faz com que as auxinas se concentrem na face inferior, tanto do caule quanto da raiz. Bom, o caule vai se comportar de um jeito. Essa taxa de auxinas, né, que se concentrou na parte de baixo, é ideal para o caule crescer, porque é uma taxa alta. Tá? Agora, aqui em cima, tem muito pouca auxina. Não é suficiente, tá, para o alongamento das células nessa região. Então, nós teremos aqui o alongamento das células na face inferior e não há alongamento na face superior.
Então, esse caule vai crescer torto. E crescendo só na parte de baixo, olha, vai crescer torto e vai virar para cima, certo? Então, vai crescer verticalmente. Com a raiz, é o contrário. A quantidade de auxina que se acumula na parte de baixo é grande demais e inibe o crescimento da raiz. Então, nessa região de baixo, né, na região inferior, as células estão inibidas de alongamento, não vão alongar. Agora, na parte de cima, como tem pouca auxina, tá? Aqui está liberado o alongamento. Então, essas células vão alongar aqui, né, na parte de cima e não na parte de baixo. E vai crescer torto, olha, em direção ao solo, tá? A favor da gravidade. Então, como a raiz cresce em direção ao centro da Terra, ao favor da gravidade, a gente fala que ela manifesta o geotropismo positivo. O caule que cresce para cima, né, contra, né, a força da gravidade, a gente fala que ele manifesta o geotropismo negativo. Tá? Então, né, a gente já tem aí uma outra situação que poderia ser considerada obra do sobrenatural, que não é. Tá? Tem a ver com as auxinas, a concentração diferenciada, né, estimulando o crescimento também de forma diferenciada, tá? E vinculado ao nosso gráfico. Tá certo, gente? Então, um assunto muito explorado nos vestibulares, não se esqueçam disso, tá? Ok? E aqui a gente tem um outro fenômeno, né? Muito comum no nosso cotidiano, que também se relaciona às auxinas e ao nosso gráfico. É a chamada poda. O que é a poda? A poda a gente vê, inclusive, nas ruas da cidade, durante determinadas épocas do ano, né? O pessoal da prefeitura vai podando as árvores. Então, o que é essa poda? Então, cientificamente, na botânica, se fala que a poda é a quebra da dominância apical. Então, essa poda ela é feita com o objetivo de inibir, pelo menos temporariamente, o crescimento da planta para cima. Diminuir a velocidade do crescimento, tá? E principalmente estimular, né, o crescimento lateral, tá? O crescimento de ramos e também, né, o surgimento de flores e, consequentemente, frutos. Então, vamos supor que você tenha lá no seu sítio, na sua chácara, né, uma planta frutífera. E já faz algum tempo que você a plantou. E ela está crescendo, crescendo muito para cima, está fininha, né? Nada de dar frutos. Você, inclusive, está com medo que ela caia, né? Que ela tombe no primeiro vento, de tão fininha que ela está e tão comprida. Tá? Aí você procura um agrônomo e ele vai te orientar. Tá? Fala, olha, vamos fazer a poda que vai resolver o problema. Tá? Então ele vem aqui, corta o ápice do caule, e ao cortar o ápice do caule, então vejam bem, é a principal fonte de auxinas na planta. Então, cortou essa fonte de auxina, a planta vai demorar um pouco para retornar o crescimento vertical, o crescimento para cima. Mas em consequência da retirada desse ápice do caule, né, dessa gema apical, ela vai desenvolver as gemas laterais, vai crescer mais folhas, vai desenvolver ramos, inclusive flores e frutos. Então, esse é o efeito da poda. E, tecnicamente, como é que se explica isso? Então, a quantidade de auxina que o caule produz é muito grande. Tem a ver com a taxa necessária para o seu crescimento. Então, essa taxa de auxina inibe o desenvolvimento das gemas. Tá? Inibe as gemas de produzir sua própria auxina. Então, as gemas ficam dormentes. Quando você corta o ápice do caule, né, e reduz essa quantidade de auxina, por cortar a maior fonte, tá, as gemas saem da dormência e vão produzir sua própria auxina. Isso leva essas gemas a se desenvolverem, né, a crescerem, e vão surgir mais folhas, vão surgir ramos, tá, e também, né, podem gerar flores, que consequentemente vão formar os frutos. Então, esse é o procedimento, por isso que algumas culturas, né, perenes, você tem, né, como regra, em determinadas épocas do ano, né, sempre fazer a poda. E as árvores das ruas? Geralmente as árvores nas ruas não são árvores frutíferas, né, por motivos óbvios, né, seria muita sujeira nas calçadas, mas são árvores que se plantam justamente para obter a sombra. Mas à medida que essas árvores só crescem para cima, primeiro, você não tem a sombra, você não tem a copa.
Segundo, esse crescimento exagerado no sentido vertical vai começar, né, a comprometer a fiação elétrica, a fiação de telefone. Tá? Então, é por isso que periodicamente se faz a poda. Então, essa poda, além de diminuir a taxa de crescimento, né, para cima, tá, vai estimular também o desenvolvimento dos ramos e, consequentemente, a formação das copas. Você não quer sombra? Então, é daí que vem a sombra, tá certo? Então, a poda, a quebra da dominância apical, também tem a ver com a auxina e com o nosso gráfico, tá certo? Bom, e a gente não pode esquecer que a auxina, aquele hormônio, né, produzido pelo embrião, lembra o embrião lá dentro da semente? Então, quando esse embrião se forma, né, dentro do óvulo que vira semente, ele começa a produzir auxina. Essas auxinas vão estimular a parede do ovário, que vai se desenvolver e se converter em fruto, ou pseudofruto, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, o ovário ou outra parte da flor estimulada pela auxina tende a se desenvolver e se transformar em fruto, ou pseudofruto. Certo? Bom, só que a gente sabe que normalmente é o embrião que está se desenvolvendo dentro da semente que gera essa auxina. Então, se você tem um embrião, você tem a semente. Então, normalmente a formação do fruto está vinculada à formação da semente. E essa semente depende da polinização. Só que a gente sabe que alguns frutos não têm sementes. É o caso da banana. Então, frutos que não têm sementes, a gente chama de frutos partenocárpicos. Então, nesse caso, não há polinização, não há fecundação, não há formação de semente. Mas o ovário se desenvolve estimulado por auxinas que vêm de outras partes da planta, principalmente da folha. Então, na flor da bananeira, né, os ovários crescem estimulados por auxinas que, né, são produzidos principalmente pela folha. Então, há o fruto, mas não há a semente. Tá certo? Então, essa é a partenocarpia. Tá? Então, um processo natural. Só que hoje já se tem muitos frutos, né, obtidos sem sementes, mas de forma artificial. Então, já há algum tempo que os cientistas aprenderam a sintetizar algumas variedades de auxinas. O AIA, por exemplo. Então, o procedimento para se obter, né, a partenocarpia artificial, frutos sem semente de forma artificial, é simples, tá? Impedir a polinização. Sem a polinização, não há formação da semente. Então, a gente não pode esquecer que no processo natural, a polinização antecede, né, a formação da semente. Quando se forma a semente, o embrião dentro da semente produz auxinas, que vai estimular o ovário da flor a se converter em fruto. Mas, obviamente, você tem a semente no interior do fruto. Agora, se você impedir a polinização, obviamente você não vai ter semente. Mas se você borrifar, né, o ovário dessa flor com uma auxina, ela também vai responder, vai crescer e vai se transformar num fruto. O detalhe, né, a particularidade, é que esse fruto não vai ter semente. Tá certo? Então, partenocarpia artificial, o uso de auxina sintética para estimular o desenvolvimento do ovário, né, da flor e formar frutos sem sementes. Hoje muito comum na vida moderna. Ok? Bom, outra aplicação da auxina é o efeito herbicida. O que é um herbicida? Herbicida é o famoso mata-mato. O mato é o nome comum que se dá, né, o nome popular que se dá para as ervas daninhas. Então, a erva daninha é aquela plantinha que se intromete na sua cultura. Aí você resolve plantar milho. Tá? Só que outras plantas intrusas começam a crescer junto com a sua cultura de milho e começam a competir, principalmente por água e nutrientes minerais. Então, isso prejudica a produtividade. Então, para poder se livrar dessas ervas daninhas, né, o processo antigo, né, é capinar, usar uma ferramenta, né, para arrancar essas ervas daninhas. Tá? Mas já há algumas décadas descobriram que uma certa variedade de auxina poderia matar plantas, certas plantas. Tá? Então começaram a usar essa variedade de auxina, né, o 2,4-D, é o diclorofenoxiacético, né, como herbicida, como um veneno, digamos assim, né, um agrotóxico, né, para matar essas ervas daninhas.
Então, é isso que um herbicida faz, tá? Mata plantas. Uma concentração alta, né, de auxina para certas plantas que inibe totalmente o seu crescimento. Tá? Só que tem um detalhe interessante, né? Isso tem efeito diferenciado. Como assim? Tá? Esse herbicida, esse 2,4-D, ele mata apenas vegetais de folhas largas. E a gente aprendeu que vegetal de folha larga, né, são as dicotiledôneas. As monocotiledôneas, aqueles vegetais de folha estreita, conseguem metabolizar esse herbicida. Então, se eu tiver a minha plantação de milho, eu posso usar o herbicida para matar as ervas daninhas que tenham folha larga, dicotiledôneas. Eu posso fazer a mesma coisa com a cana-de-açúcar, eu posso fazer a mesma coisa com arroz. Por quê? Porque são culturas de monocotiledôneas, são vegetais de folha estreita, aquelas que resistem ao herbicida. Tá? Mas se porventura eu tiver uma cultura de folha larga, de dicotiledôneas, como o feijão e a soja, tá? Eu não posso usar o herbicida, porque além de matar, né, as ervas daninhas, mataria também a minha cultura. Tá certo? Então não se esqueçam, há um efeito diferenciado, um efeito seletivo. É em cima disso que a Monsanto, algum tempo atrás, né, produziu a famosa soja transgênica, que dominou a cultura de soja no mundo todo. Ela conseguiu gerar uma soja, né, através de biotecnologia, conseguiu produzir uma soja resistente ao herbicida. Então, é o tipo de soja que você pode, né, se livrar das ervas daninhas aplicando o herbicida. Tá certo? Bom, e as auxinas? Talvez seja o maior grupo de hormônios vegetais, né? Fito-hormônios, tá? Muito importantes, talvez se sobressaiam principalmente em relação, né, à demanda no vestibular, mas não se constituem no único grupo de hormônios. Então você tem outros grupos, né? E a gente vai ver agora citocininas. Esse é um grupo de hormônios produzido na raiz e distribuído para a planta através do xilema. Bom, e também estimula, entre outras coisas, o crescimento da planta. Mas estimula o crescimento da planta ao estimular divisões celulares, estimular as mitoses. Então, atua principalmente, né, no tecido meristemático, induzindo as mitoses. Então, multiplica, aumenta a quantidade de células e, consequentemente, isso leva ao crescimento. Então, a gente não pode esquecer que, né, inicialmente, as células se multiplicam, né, e começam a se diferenciar. Em seguida vem a ação das auxinas alongando essas células, certo? Então, ao estimular mitoses, né, estimula o crescimento da planta, tá? É, é um hormônio que está relacionado à renovação da planta. Como estimula a mitose, tá? Impede o envelhecimento. Então, estruturas das plantas que produzem grandes quantidades de citocinina demoram mais para envelhecer. Então, inibe a senescência. Senescência vem de senilidade, tá? Uma estrutura senil é uma estrutura velha. Tanto é que os cientistas, descobrindo isso, né, usam, né, citocininas sintéticas para aumentar a vida de verduras como a alface. Ao borrifar citocinina na alface, demora mais para a alface, né, estragar, apodrecer, porque promove uma renovação, certo? Bom, um outro grupo de hormônios também muito importante são as giberelinas, o ácido giberélico, tá? Que também tem a ver com o crescimento. Em termos de crescimento, tem uma ação muito parecida com a das auxinas, né? Por alongamento celular. Tá? Então, a giberelina atua principalmente no crescimento do caule, tá? Aquele crescimento nos entrenós, entre as gemas. Então, essas giberelinas sintéticas são usadas principalmente na cultura da cana, aumentando a produtividade. Porque a gente sabe que a cana, né, é uma monocotiledônea e tem os entrenós. Quanto maior a distância, o intervalo nos entrenós, maior a produtividade de sacarose. Então, a aplicação de giberelina na cana, né, aumenta o gomo da cana, né, o espaço entre nós e, consequentemente, a produtividade. Tá certo? Mas é um hormônio relacionado ao desenvolvimento da planta. Tá? Quebra a dormência de sementes e gemas laterais, certo? E produzido em várias estruturas da planta e principalmente estruturas jovens, tá?
Então, né, esse promove o crescimento por alongamento celular, quebra a dormência de sementes e gemas laterais. Então, quando a planta está impedida do desenvolvimento pleno, é muito importante, né, que as sementes não germinem. As gemas laterais também, em certas condições, elas devem ser inibidas de crescerem, de se desenvolverem. Imagina só, você tem uma planta durante um inverno rigoroso. É um período que a planta não tem condições de absorver nutrientes minerais, não tem luz suficiente, então é um período de dificuldades. Então, se as gemas se desenvolverem nesse período, ela nem teria como se desenvolver. Então, vai causar um estresse na planta, então elas são inibidas, né, de formar novas folhas, formar flores, né? E o mesmo acontece com as sementes. A gente sabe que a função natural da semente é germinar e produzir uma nova planta. Dentro da semente, o principal componente é um embriãozinho. Em condições adequadas, esse embriãozinho germina e produz uma nova planta. A gente encontra, por exemplo, o feijão. Tá? Um grão de feijão é uma semente. Num pacote de feijão, essa semente não está germinando. Por quê? Porque não é a situação ideal. Não é o ambiente ideal. Ele não vai conseguir produzir ali uma nova planta. Então, nesses ambientes que não são ideais, adversos, a semente deve ser inibida de germinar. Tá? Mas quando chega a condição ideal, o ambiente ideal, ela deve ser estimulada. Então, quando a semente é estimulada a germinar, a gente fala em quebra da dormência. Porque antes, inibida, ela estava dormindo, ela estava dormente. Tá? Agora, nas condições ideais, esse estímulo a gente chama de quebra da dormência. Então, essa quebra da dormência, o estímulo para a semente germinar, quando em condições ideais, é promovida pelas giberelinas. E o mesmo acontece com as gemas. Num período de seca, num período de inverno, né, seria importante que as gemas não se desenvolvessem. Mas quando chega a primavera, o verão, em ambiente adequado, é muito importante que elas produzam folhas, né, ramos laterais, né, e principalmente flores que vão gerar os frutos. Então, nesse momento adequado, as giberelinas entram em ação e também quebram a dormência das gemas. Né? Por isso que está relacionado ao desenvolvimento, ao ressurgimento da planta. Tá certo? E ao quebrar a dormência das gemas, uma das possibilidades é surgirem flores. Tá? Então, quando as gemas se desenvolvem, elas podem se transformar em novas folhas, ramos ou flores. Então, significa que essas flores podem, se o processo todo for concluído, originar frutos. Certo? Então, a estrutura de desenvolvimento, de crescimento das plantas giberelinas. Bom, um outro hormônio muito importante nas plantas é o ácido abscísico. Porque a gente sabe que não existe só aquele período de fartura, tem os períodos de dificuldade. Então, o ácido abscísico está relacionado com a preparação da planta para essas situações adversas. A gente chama de situação de estresse. Então, o inverno rigoroso, seca, Então, qualquer situação que iniba o desenvolvimento da planta, ela tem que estar preparada para isso. Então, esse preparo, grande parte dele está relacionado ao ácido abscísico. Certo? Então ele é produzido em folhas, em sementes de caules, principalmente quando eles estão envelhecendo ou em dificuldades. Tá? Então, olha, o ácido abscísico tem a ver, por exemplo, com o fechamento dos estômatos. Então, imagina que durante o dia a planta está iluminada, mas está faltando água. Se os estômatos continuarem abertos, vai continuar a perda de água, e na falta de água no solo vai haver desidratação intensa e a morte da planta. Então, numa situação dessas, durante o dia, mas a falta de água no solo, os estômatos devem ser fechados. Então, o ácido abscísico atua estimulando o fechamento dos estômatos em períodos de seca, quando há falta de água no solo. Certo? Dormência das sementes. A gente acabou de falar que a giberelina é aquele hormônio que estimula o crescimento e o desenvolvimento, o hormônio da vida. Tá? Agora, quem mantém a semente dormente, que impede que a semente germine, quando não há situação ideal, é o ácido abscísico. E o mesmo acontece em relação às gemas laterais.
em situações extremas, né, como inverno rigoroso e secas, seria muito conveniente que não houvesse formação de novas folhas, que não houvesse formação de ramos e também de flores. Então, essa dormência, né, das gemas também é produzida pela ação do ácido abscísico. Tá? Então, inclusive, né, quando se estabelece a situação ideal, uma semente, por exemplo, no ambiente ideal, tá, há uma diluição do ácido abscísico. Né? Então, você tem a diluição do ácido abscísico, diminui a concentração e a ação da gibberelina, que estimula o desenvolvimento da semente, né, a germinação da semente, quebrando a dormência. Então, basicamente, as situações de dificuldade, né, no corpo da planta, tem como mestre de cerimônias aí o ácido abscísico. Tá certo, gente? E aqui um outro hormônio muito importante para a planta, que é o etileno, um hormônio gasoso, tá? E a presença do etileno, tá, não está relacionada exclusivamente, né, à planta. Existem outras formas de você obter etileno. Então a gente sabe lá das aulas de química, né? Etileno é um gás, né, C2H4, né, que as plantas produzem, mas a queima de certos combustíveis também libera etileno, principalmente a queima de serragem, certo? Bom, é um hormônio gasoso e está relacionado principalmente ao amadurecimento dos frutos. Então a gente sabe que o fruto, na realidade, é uma estratégia da planta para poder estimular a sua proliferação, né, o seu espalhamento pelos ambientes. Então, usa os animais. Tá? Então, cada fruto, na realidade, é uma isca, um engodo. Então, dentro do fruto tem a semente. Ao procurar o fruto para se alimentar, tá, o animal leva esse fruto, mas acaba espalhando por aí a semente. Ao descartar a semente, né, faz a dispersão da planta. Tá? Então, quando a semente ainda não está pronta para dispersão, o fruto em torno dela, tá, geralmente é verde, é duro, tá, e normalmente é azedo. Tipo assim, uma tentativa de falar para o animal, olha, ainda não está pronto. Não vem, né, pegar esse fruto não, porque não vai te dar benefício nenhum. Tá? Então, verde, duro e azedo. Tá? Mas aí a gente percebe que com o tempo, né, esse fruto começa a mudar de cor, tá? Ele começa a amolecer e começa a ficar doce. Então, isso é graças ao etileno. Então, esse etileno, primeiro, tá? Ele atua na decomposição da clorofila. A clorofila verde, por ação do etileno, é decomposta, né? E no lugar começa a surgir pigmentos com as outras cores. Por isso que o fruto geralmente, né, muda de cor. Aqueles frutos que amadurecem sem mudar de cor são frutos que produzem uma quantidade pequena de etileno, certo? Bom, outra coisa que o etileno faz é decompor a celulose. Ao decompor a celulose, amolece o fruto. Ah, então, imagina só um fruto verde, ele está duro. Então, se você vai morder, você pode até machucar o dente, né? Vai quebrar o dente, alguma coisa assim. Tá? Então, o etileno amadurece o fruto, né? Amolece o fruto, né? Que faz parte do processo de amadurecimento. Tá? E tá? A transformação de amido em glicose. Então, o etileno estimula a transformação do amido em glicose, o que torna o fruto doce. Então, são esses processos que acontecem no fruto que o tornam atrativo. Então, mudou de cor, ficou vermelho, ficou amarelo, né? Ele se destaca na folhagem verde. Tá? Aí o animal vai lá, pega, vê que está molinho, fala, tá legal, morde e vê que está doce. Tá? Então, isso atrai os animais para dispersar a semente. Certo? Tá? Bom, o etileno também atua na queda dos frutos quando estão maduros e das folhas quando estão velhas. Uma folha velha, uma folha antes do inverno, né, no período de outono, cai. Por quê? Porque aquela conexão da folha e do fruto com o caule, ele começa a amolecer, tá? Por causa da decomposição da celulose, e a ação da celulose sendo dissolvida pelo etileno. Então, essa decomposição torna a conexão mais frágil e a folha cai, né, quando está velha, e o fruto quando está maduro. Tá? Então dá para perceber, né, que a banana, por exemplo, ela vai gradativamente mudando de cor. Então você tem, né, o fruto verde,
literalmente verde, né? E à medida que ele vai amadurecendo, ele vai mudando de cor. Então, a clorofila que vai sendo degradada vai sendo substituída por outros pigmentos, certo? Tá? E um detalhe interessante, né? O fruto, ele produz etileno. Quanto mais maduro ele se encontra, tá? Mais etileno ele vai produzir. Tá? E o etileno liberado por um fruto, tá? Vai atuar, vai estimular, né, a maturação de outros frutos. Por isso que sempre se fala, olha, uma banana madura na penca, tá? Vai levar as outras a amadurecerem e até apodrecer. Porque a decomposição da celulose, né, facilita também a ação dos decompositores. É por isso que uma fruta que é um fruto, né, que amadurece, em seguida ele tende também a apodrecer. Amoleceu tudo, né, facilita a ação, né, dos decompositores, dos organismos decompositores, certo? Bom, e tem alguns eventos que podem inibir a produção do etileno. Tanto é, né, que uma estratégia dos mercados que vendem frutos é comprar do agricultor o fruto verde. Porque se comprar esse fruto maduro, no trajeto até o mercado, ele já amadureceria demais e apodreceria. E se transformaria em prejuízo. Certo? Então, para evitar que isso aconteça, eles compram o fruto maduro, verde, né, ou de vez, e deixam numa câmara. Uma câmara fria, né, de preferência com muito CO2. Porque a temperatura baixa, tá, e a presença de CO2 inibe a produção de etileno. Então, inibe também o processo de maturação. Se você quiser estimular rapidamente o amadurecimento do fruto, basta inverter as condições. Tá? Diminuir o teor de CO2 e aumentar um pouquinho a temperatura. Então, essas condições levam o fruto a amadurecer mais rapidamente. Certo? Então, é por isso que quando você quer acelerar o amadurecimento de um fruto, basta, né, embrulhar em um saco plástico ou num jornal, porque contém, né, impede que o etileno se espalhe. Então, todo o etileno produzido é contido ali, né, pelo jornal, pelo saco plástico, né, e a ação sobre o amadurecimento se intensifica. Tá? Um detalhe interessante é que um ferimento na planta, né, uma região da planta que tem um ferimento também libera etileno. Então, não é incomum, principalmente em mamão verde, fazer aqueles riscos, né? Produzir aqueles ferimentos, né? E embrulhar com jornal. Então, esses ferimentos aumentam a liberação de etileno, tá? E embrulhar com jornal contém esse etileno, acelerando o amadurecimento. Certo? Então, nos mercados se costuma ter a câmara para manter, né, o fruto verde, né? Ou ainda não maduro, e a câmara, né? Para estimular o amadurecimento, para acelerar o amadurecimento. Ok, pessoal? Bom, e aqui uma substância, né, que os cientistas demoraram muito para descobrir. Regula grande parte da atividade da planta, né, principalmente no que está relacionado, né, com a luz. Então, a planta tem capacidade de responder, à luz, à presença da luz, à ausência da luz. Então, as reações da planta, a luz ou a escuridão, estão relacionadas com o fitocromo. Então, por isso que a gente fala em fitocromo e o fotoperiodismo. O que é o fotoperiodismo? É a resposta que a planta dá, tá, à presença da luz ou ausência da luz. Tá? E, principalmente, a variação na duração dos dias e noites ao longo do ano. Então, a gente sabe que com as estações, né, ao longo do ano, às vezes nós temos dias mais longos, às vezes dias mais curtos. Na realidade, não é o dia, né? É o período de iluminação e o período de escuridão. Então, muitas plantas conseguem responder a essa variação. Então, é isso que a gente chama de fotoperiodismo, certo? Bom, e tem a ver, né, com o fitocromo. O fitocromo é uma proteína, né, uma substância que tem capacidade de interagir com a luz. Tá? Então, o fitocromo reflete os outros comprimentos de onda, tá? Mas sofre interferência do vermelho, do comprimento de onda relativo ao vermelho.
Tá? Inclusive, né, dependendo do comprimento de onda do vermelho, pode alterar a estrutura desse citocromo, pode alterar, né, a estrutura, né, dessa proteína. Então, a gente tem o vermelho em dois comprimentos básicos aqui. Tá? Você tem um vermelho chamado vermelho curto, né, na faixa de 660 nanômetros. Então, quando esse fitocromo, né, entra em contato com esse comprimento de onda do vermelho, o vermelho curto, 660 nanômetros, ele sofre uma mudança na sua estrutura e ele se transforma numa substância ativa, o fitocromo ativo, tá certo? Bom, então, durante o dia, né, na presença da luz branca, você tem o vermelho longo, né, o contato com o vermelho longo, e o vermelho curto, esses 660 nanômetros. Então, na presença desse vermelho curto, tá, a molécula de fitocromo é ativada. Agora, sem a luz visível, né, à noite, tá, o que vai aparecer é o vermelho longo, na faixa de 730 nanômetros de comprimento de onda. Então, só com esse comprimento de onda, tá, essa molécula é inativada. Então, sofre uma alteração na sua estrutura e ela deixa de ser ativa. Então, o fitocromo é uma molécula intercambiável. Tá? Ela troca, né, a forma ativa pela forma inativa. Então, sob a luz visível durante o dia, tá, ela é convertida na forma ativa. Sob a luz não visível à noite, né, na presença só do vermelho longo, o fitocromo é convertido na forma inativa. Tá? Então, na presença da luz, fitocromo ativo. Tá? Na ausência da luz, fitocromo inativo. Tá? Então, isso interfere em vários fenômenos do vegetal, tá? Principalmente na produção de frutos. A gente fala, olha, os frutos da época. Então, os frutos da época são aqueles frutos em que há maior oferta na época. Se há maior oferta, então o preço é menor. Tá? Agora, na época, no período do ano que você não tem esse fruto, tá? Você tem a demanda, mas não tem a produção. Então, aumenta o preço. Então, você vai lá no endocrinologista, no nutricionista, e fala, olha, come os frutos da época, né? Principalmente pela comodidade do preço, a maior produtividade. Tá? Então, dá para perceber nitidamente, tá, que alguns frutos estão, né, disponíveis em certas épocas do ano, relacionadas ao verão, e outras só em épocas de dias curtos, né, relacionados ao inverno. Tá? Então, é assim, ó. Tá? A produção de fruto tem a ver com a floração. E a floração, em muitas plantas, não todas, tá? Sofre a interferência da duração dos dias. Então a gente tem que entender que esse fitocromo ativo, tá? Ele ativa, a forma ativa, vai atuar nas folhas. Ele atua nas folhas e a folha produz um hormônio que ainda não foi isolado pelos cientistas, um hormônio chamado florígene. Os cientistas deduzem que ele está lá, que ele existe, mas ainda não isolaram quimicamente. Tá? Então, esse hormônio florígene, né, resultante da folha, né, da interação entre a folha e o fitocromativo, vai estimular as gemas laterais a se desenvolverem e se transformarem em flores. E, consequentemente, essas flores, né, se houver o processo de polinização, vão originar os frutos. Então, é por isso, né, que uma planta que não tem folha, ela não pode florescer e dar frutos, porque passa pela folha. Então, esse fitocromativo, olha, mesmo que a planta tenha uma única folha, ela é capaz de responder a esse estímulo, tá certo? Sem nenhuma folha, não. Tá certo? Então, você tem o fitocromativo estimulando a folha, libera o hormônio florígene, que estimula as gemas laterais a produzirem as flores. Tá? E aí, pode ou não resultar em frutos. Tá certo? Então, vamos ver como é que isso, né, interfere na vida da planta e, consequentemente, na nossa vida. Bom, então, para essas plantas que florescem, né, e dão frutos só em determinadas épocas do ano, a gente tem que considerar o chamado fotoperíodo crítico. Então, tem que tomar cuidado para não confundir. O que é o fotoperiodismo? É a capacidade que a planta tem de reagir, né, às variações na duração do dia e da noite. O fotoperíodo crítico, tá, é o período mínimo ou máximo de iluminação. Tá? Na realidade, daqui a pouco a gente vai descobrir que não é o período de iluminação, e sim de escuridão, né, que a planta tem contato, para que ela possa florescer.
Então, por enquanto, fotoperíodo crítico é o período mínimo ou máximo de iluminação a que uma planta deve ser submetida para que possa florescer. Tá certo? Então, vamos dar exemplo, né, de um fotoperíodo crítico de 12 horas. Então, exemplo para um fotoperíodo crítico de 12 horas. Então, essa planta, se ela receber 12 horas ou mais de iluminação, se ela florescer, tá, a gente fala que ela é uma planta de dia longo. Então, 12 horas ou mais de iluminação. Você está falando de um dia longo. Você está falando de um dia, né, relativo ao período de verão, primavera-verão, né, onde a iluminação ocupa, né, uma fração maior daquele período de 24 horas. Então, com 12 horas ou mais de iluminação, tá, uma planta considerada de dia longo floresce, uma planta, né, em que esse período é adequado, precisa de muita luz para florescer. Tá? Já a planta de dia curto, não. Tá? Agora, e se for o contrário? Se for o contrário, né? Se ela tiver 12 horas ou menos de iluminação, você está falando de um dia referente ao inverno. 12 horas ou menos de iluminação. Você está falando daquele dia que a noite é longa. O dia é curto e a noite é longa. Então, nesse dia curto, a planta de dia longo, obviamente, não vai florescer. Tá? E a planta de dia curto vai florescer. Então a gente poderia dar exemplo aqui, né? Uma planta de dia longo, a mangueira, que dá o fruto manga. Então é muito comum no verão, tá, você ter o preço da manga lá embaixo. Por quê? Porque é o período que a mangueira dá flores e, consequentemente, frutos. Então, né, esse maior período de iluminação favorece a floração e favorece, né, a produção dos frutos. Já uma tangerineira geralmente não floresce nessa época do ano, porque uma planta é de dia curto. Então, esse período muito longo de iluminação vai inibir a floração e, consequentemente, a produção de frutos. Tá? Já, né, nos meses referentes ao inverno, é o contrário. Olha, com 12 horas ou menos de iluminação, é dia curto. Então, a mangueira, que é uma planta de dia longo, obviamente ela não vai florescer e não vai dar fruto. Já a tangerineira, que é uma planta de dia curto, tem, nesse período, né, o favorecimento para florescer e, consequentemente, dar frutos. Então, a PDL, né, planta de dia longo, floresce e dá frutos, né, geralmente nos dias, né, referentes, vinculados ao verão. E as PDCs, plantas de dia curto, né, geralmente elas florescem e dão frutos nos meses vinculados ao inverno. Certo? Agora, nem toda planta é assim. Existem algumas plantas que são indiferentes, que ela floresce e dá fruto independentemente da duração do dia. Tá certo? Beleza? Então, legal, turminha. E aqui é uma coisa muito importante, tá? Então, olha, fotoperíodo crítico, período mínimo ou máximo de iluminação a que uma planta deve ser submetida para que possa florescer. Mas, na realidade, os cientistas, há algum tempo atrás, descobriram que o importante mesmo é a escuridão. É o período contínuo de escuridão que vai interferir. Então, não é o dia curto ou o dia longo, é a noite curta ou a noite longa que vai interferir, tá, na floração dessas plantas. Ok? Então, vamos ver como é que os cientistas descobriram isso. Então, aqui a gente tem 3 situações. Uma planta submetida a um dia longo, submetida ao dia curto, tá? E uma noite longa interrompida por um períodozinho de iluminação. A gente chama de flash, tá? Então, ó, uma noite interrompida por um período breve de iluminação. Então, veja o que acontece, ó, tá? Num dia longo, essa planta não floresce. Num dia curto, ela floresce. Então, já ficou caracterizado que ela é uma planta de dia curto, tá? Mas num dia curto, se porventura a noite for interrompida por um períodozinho mínimo de iluminação por um flash, ela também não floresce. Então, na realidade, o que leva essa planta a florescer e, consequentemente, dar frutos é um período longo e contínuo de escuridão. Quando essa noite longa é interrompida,
né, por iluminação, mesmo que seja por um curto período, tá? Olha, inibe o florescimento e, consequentemente, a produção de frutos. Certo? Então esse experimento levou os cientistas, né, a concluírem que, na realidade, quem é efetivo na determinação é a duração da noite, o período de escuridão, e não o dia. Tá? Olha, e para confirmar, olha, essa planta, no dia longo, olha, ela floresce. No dia curto, ela não floresce. Então, ela é uma planta de dia longo. Mas quando ela é submetida a um dia curto, tá, mas cuja noite longa é interrompida por um flash, tá, ela floresce. Então, mais uma vez confirmado, né? Os cientistas descobriram que, na realidade, quem interfere mesmo é o período contínuo de escuridão. Certo? Bom, então a gente aprendeu aqui, né, o básico importante, né, fundamental para o nosso vestibular. Tá? Lembrando que o fitocromo é uma substância que interfere em várias outras atividades da planta. Por exemplo, a produção de clorofila. Uma planta, ela só produz clorofila de verdade, né, se ela estiver iluminada. Então, na realidade, ela produz a protoclorofila, e essa protoclorofila só vai se transformar em clorofila, né, sob a ação de fitocromativa, ou seja, na presença da luz. Senão, não tem clorofila. Então, aquela planta que cresce, né, fica branca e cresce muito, né, aquela plantona albina, que a gente chama de fenômeno de estiolamento, tá? É por causa disso. Tá? Se ela cresce no escuro, ela estiola. O estiolamento é isso, tá? Sem a luz, sem fitocromativo. Sem fitocromativo, sem clorofila. Tá certo? Outro fenômeno que sofre interferência do fitocromo é a germinação de sementes. Então, existem sementes, né, que elas só germinam na escuridão. Tem outras sementes que só germinam, né, em contato com a luz. Então, as sementes que só germinam na escuridão, a gente fala que são fotoblásticas negativas. E as sementes que só germinam na presença da luz são fotoblásticas positivas, então tem a ver com o fitocromo. A gente não pode esquecer que na escuridão, tá, a forma do fitocromo é a inativa. Então, na presença da luz, ele passa para a forma ativa. Ok, pessoal? Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa para o nosso preparo.